Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, com um convidado bastante importante. Trata-se de Regis Danese, ele que é empresário de futebol e cantor gospel. Exatamente, é o mesmo que você está pensando. Inclusive, ele vai explicar isso pra gente, né? Tem um goleiro, inclusive, o Brazão, goleiro da equipe do Cruzeiro, que tem ido para a seleção, que é empresariado por ele, tem dado uma ajuda, inclusive já falou com a gente. O Regis, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio do Seu Esporte, queria te dar um bom dia e também perguntar como é que nasceu essa veia futebolística no Regis Danese. Eu que agradeço, Juan, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Bradesco, bom dia Rio de Janeiro. E, bom, eu sempre gostei de futebol. Acho que todo brasileiro gosta de futebol, né? E meu filho também joga, e eu sempre acompanhei meu filho aí nos campeonatos. Meu filho passou um ano pelo Cruzeiro. E aí eu comecei a acompanhar o meu filho e alguns amigos meus que são jogadores de futebol comentaram comigo: ô Regis, por que você não abre uma empresa, começa a empresariar jogadores, o pessoal gosta de você. Aí os meus colegas jogadores começaram a conversar comigo, aí foi abrindo a minha mente, e aí você estava falando do Brazão, né? O Brazão foi o primeiro jogador que deu início a essa trajetória. Eu estava vendo o Brazão brincar com meu filho, a gente fazia os futebol no sítio, e ele participando, e ele menininho novo, com 10 anos, já tinha noção, não tinha medo da bola, sempre jogando no gol, e ele sempre foi alto, né? Desde pequeno, e ele foi crescendo, e na época ele era até um pouco obeso, ele era gordinho, sabe? Aí eu peguei e comentei com o pai dele, falei: olha, esse menino tem futuro, coloca ele para correr, para fazer um esporte, porque ele tem futuro. Eu vejo ele um grande goleiro, eu vejo ele na seleção brasileira principal. Eu já profetizava, né? Então, assim, e aí eu trouxe o Brazão com 12 anos aqui para Belo Horizonte, para participar da Copa Dadazinho, mas aí deu aquele negócio. Eu falei: não, eu vou levar ele no Cruzeiro. Eu levei ele no Cruzeiro sem os documentos ainda que precisava, né? Autorização dos pais, porque ele estava aqui, não tinha programado nada. No segundo dia, ele já foi aprovado e foi monitorado naquele ano, porque não podia alojar. Ele ficou morando na minha casa 2 anos, e hoje ele está aí na seleção brasileira é a 3ª convocação já, como capitão. Ele é líder, ele já treina na Toca 2 com sub-20, ele é sub-15, mas ele treina com sub-17, e está aí se destacando a cada dia. É interessante, né? Porque inclusive eu estive conversando com o Brazão e ele me mostrou ser um cara bastante elucidado. Até foi uma entrevista que rendeu bastante, um cara que entende do que está fazendo, né? Realmente um líder. Agora, voltando a falar de você, hoje você já está trabalhando mais diretamente com outros atletas. Como é que funciona aí a sua participação no futebol? Já tem contatos no Cruzeiro, no Atlético? Como é que funciona? Olha, eu estou começando, né? Então, ainda estou naquele início, tem poucos jogadores, eu não trabalho com muitos jogadores, eu procuro qualidade, procuro trabalhar com um jogador que tem uma família equilibrada, um pai equilibrado, porque se você pega um jogador desse, com uma família toda desequilibrada, vai te dar dor de cabeça. Então eu procuro não só talento, mas procuro ver o jogador e a família como pessoa também. Por isso, eu estou no início e tenho poucos atletas. Agora, o Regis, até você falando sobre isso, me lembrou de uma questão de um jogador, né, que já foi entrevistado por mim aqui na Bradesco Esportes FM, que ele era do Bahia, né, teve uma proposta do Barcelona, né, e nesse meio tempo foi fazer um teste na equipe do Grêmio e a mãe dele acertou com um empresário que não era o empresário que o Barcelona queria. Acabou no desenrolar da história, ele ficando sem clube, né? Porque o Barcelona não aceitou,
o empresário que a mãe tinha acertado, né? Então essa questão de se trabalhar, principalmente na base, com atleta que a família apoia, mas que está aberta a entender da situação e não cair na de qualquer um, é sempre interessante, né? Para não acontecer esse tipo de história, né? Como é que faz você esse contato, né? Para, entre aspas, vender seu peixe para conseguir que o atleta possa ir para o seu lado? Não, é verdade. Uma interferência dessa aí estraga a vida do menino, né? Exatamente. Inclusive, hoje ele está sem clube. Não. Eu já vi histórias como essa de jogadores conhecidos que, infelizmente, o pai e a mãe acabaram com a carreira por causa disso. E tem outro detalhe também, do jogador nunca se vender, né? De repente ele vê uma proposta, fulano de tal vai me dar tanto aqui, o clube tal. Então eu já me deparei com situações assim também, que eu já parei com o menino no meio do caminho, de eu estar trazendo o menino, dando a palavra aqui do clube, tudo certo, e de repente o menino o pai, não, tem uma proposta aqui melhor, então aí fica difícil. Então eu tenho alguns jogadores também em clubes menores, que clubes grandes queriam esse jogador, mas como eu já estava com esse garoto no clube menor, a gente optou em ficar lá porque é um clube menor, mas que no futuro vai dar uma projeção bem bacana para o garoto. Então a questão de estar honrando a palavra, né, isso é muito importante. E essa questão de como é que você vê o futebol, né? Você falou que tem alguns atletas que você prefere manter em clube pequeno por causa da projeção. Temos dois grandes em Minas, né? E o América, que produz muitos atletas, inclusive tem uma das bases mais fortes. Você enxerga esses garotos, assim, a possibilidade de jogar no futebol mineiro? Já está tentando alguns contatos fora de Minas também. Como é que você vê a projeção para o atleta? No futebol mineiro a melhor entrada para o garoto daí? Sim, principalmente no Cruzeiro. Eu tenho uma abertura muito boa aqui. Conheço o diretor, o coordenador de captação. Então, assim, a gente criou uma parceria muito bacana. E o Cruzeiro, de todos eles, é o que me deu mais espaço, né? Aqui. Inclusive tem um lateral direito também que tem 14 anos, já está no sub-17 também, sempre destacando aí. E eu tô com outras parcerias fora do Brasil também. Eu tô com uma parceria com o Antônio Araújo, que negociou o Pepe lá do Real Madrid, ele é empresário do Fernandinho do Manchester. E ele ficou um grande amigo, um amigão mesmo, me levou lá para Portugal. E eu passei um tempo com ele, depois ele veio aqui, ficou uma semana aqui comigo aqui. Recentemente a gente estava na Bahia, um tempo lá, que ele foi para lá com a família, e aí eu fui com a minha família também, passando um tempo ali na Bahia. Então eu estou com uma parceria muito legal com o Antônio Araújo, e a gente tem feito coisas legais aí, inclusive essa parceria com ele está me dando oportunidade de já estar trabalhando com o jogador já profissional. É interessante, né? Ainda mais para quem está trabalhando nessa área de empresariar, né? Ô Regis, a questão de separar o cantor gospel do empresário de futebol, como é que funciona para você, né? Muita gente, principalmente ouvindo a nossa entrevista, vai falar, poxa, mas ele não é cantor. Como é que funciona isso, né? Para separar, que acabam sendo duas figuras diferentes, né? O empresário tem que pensar em uma situação, o cantor tem que pensar em outra totalmente diferente. Desassociar as duas figuras é difícil? Não, tranquilo demais. Às vezes eu estou viajando, estou resolvendo coisas, né? Então, falando com o pai de garoto, falo com o Araújo também todo dia, né? Então, assim, como ele tem uma experiência há muitos anos aí no mercado, ele tá me ajudando muito, questão de contratos, fazer tudo dentro da lei, tudo certinho. Mas é tranquilo, não me atrapalha não. Por exemplo, eu cheguei ontem de viagem, hoje eu estou aqui falando com você, estamos aqui falando de futebol. Agora há pouco eu já estava falando com o Araújo aqui, de um contrato de um garoto. Então, é bem tranquilo, muito tranquilo. Creio que para as pessoas olhando de fora, às vezes possa ser até mais difícil do que para você mesmo. Você já está acostumado, para quem está olhando de fora,
para ter a credibilidade, poxa, o Regis Danese que vai investir no meu garoto para jogar futebol, o que você precisa mostrar, o que você tenta mostrar para ele, para um pai, para uma família que vá investir, ou até para um jogador profissional que você queira investir? Olha, eu tento passar transparência, verdade, eu trabalho com verdade. E já teve pessoas falar, Regis, mas você é bobo, por que você não prende o menino num contrato? Eu não costumo, assim, às vezes, sem dar nada pro menino fazer um contrato, sem antes mostrar algo para ele, entendeu? Agora, ao contrário de muitos empresários que já pega o menino, já quer prender, nem colocou o menino, nem fez nada. Então eu trabalho de uma forma bem diferente, assim, de alguns empresários que eu vi trabalhando. O exemplo, né, quando é negativo, não é para copiar, né, Regis? Você tá de olho no erro dos outros, no que os outros estão fazendo de errado, isso mostra que você tem que fazer justamente o contrário, né? Isso, ainda mais para você que está chegando agora no mercado, é bastante importante, né? Observar como as coisas funcionam e como os outros funcionam também, né, Regis? Sim, por isso eu procuro poucos jogadores, não procuro trabalhar com muitos em quantidade, não, eu trabalho com qualidade, por quê? Porque eu tenho que dar uma atenção especial pro Brasão, pro outro meu que está no Cruzeiro aí também. Eu tenho um outro garoto que está num time lá no Desportivo Brasil. Então, assim, você tem que dar uma atenção especial. Então, se eu começo a trabalhar com muitos, quantidade, aí eu vou deixar a desejar, né? Não vou dar aquela assistência que eles merecem. Então, eu procuro muito trabalhar com qualidade. E como é que é o olhar para detectar a qualidade do Regis Danese, né? No mundo do futebol, o que você vai para os campinhos, você observa campeonatos, como é que é o seu olhar para detectar uma qualidade de um atleta que possa render? Eu vou, por exemplo, quando eu estou no interior de Minas, tem uma cidade pertinho lá no interior de São Paulo, sempre tem um campeonato ali de final de ano, eu vou observar os meninos e eu tenho um olho assim muito apurado. Aconteceu um fato de um coordenador de um clube aí, ele escolheu 2 garotos, e eu peguei e falei, não, esses garotos aí não vão ficar não. E eu tenho um que é melhor do que eles e não quis escolher esses 2 garotos. Aí o que aconteceu? Esse coordenador trouxe o menino, ficou 15 dias, final da história, dispensou porque realmente não teve como ficar. Então, e eu faço uma avaliação também, eu tenho um sítio, né? Tem um campinho lá reduzido, e aí eu anuncio que vai ter avaliação lá, a peneira, né? E aí escolho, assim, os meninos, às vezes de 60, 80 meninos, eu escolho um. Então, assim, e geralmente o que eu escolho, mando pro clube, geralmente ele fica. Nunca aconteceu de estar mandando o menino não ficar, não. Geralmente fica os meninos que eu escolho. Então, sinal que o olhar do Regis Danese está bastante apurado para a questão futebol no lado empresarial. Ô Regis, eu queria, já nos encaminhando para o final da entrevista, que você falasse para a gente, né, até para a galera poder mostrar seu futebol para você, quando que vai ter essa avaliação no seu sítio, se já tem alguma previsão, onde é que você vai estar ultimamente aí para observar os jogadores, afinal a galera vendo que você agora é um empresário do ramo, vai querer mostrar futebol, né? Vai querer, afinal todo jogador, né? Todo menino brasileiro sonha ser um jogador um dia, né? Olha, eu não tenho uma previsão ainda, mas fica ligadinho na minha página do Facebook, que quando tiver uma avaliação, eu sempre estou postando. A página é Regis Danese, né, uma página verificada do Face, e eu sempre estou anunciando quando tiver essas avaliações aí. Mas se algum garoto quiser tá enviando algum vídeo, pode estar enviando aí para regis@regisdanese.com.br. Tá certo aí a oportunidade para a galera mandar seu contato, né? Tentar a sorte, né? Afinal, o Regis está com o olhar apurado para se falar de jogadores de futebol. Agora, Regis, falando aí diretamente do Brasão, rapaz, ele tá dando orgulho pro empresário, já convocação dele, né? Direto, indo para a seleção sub-15. Queria que você falasse um pouco sobre o que esse menino tem feito tão rápido, né? Demais, é um menino centrado. É um menino de uma família equilibrada, uma família boa. E ele também
Desde quando eu trouxe ele aqui pela primeira vez, ele já veio com aquela convicção. O pai dele até comentava comigo: ô Regis, eu não quero que meu filho jogue não, eu quero ver ele um médico, eu quero que ele estuda. Eu falei: olha, ele vai te dar muito orgulho, eu tenho certeza, esse menino vai pegar a seleção brasileira principal, vai pegar a seleção já sub-15, e foi o que aconteceu. Inclusive o Fábio também, que é um amigo meu também, amigo do Brasão, gosta muito dele. O Fábio comentou comigo que viu ele treinando lá na Toca 2 e que ele tem um talento incrível, né? Todo mundo gosta dele, o Raul Plasma, todos têm um carinho muito especial pelo Brasão. Tá certo, Regis Danese, cantor, gospel, empresário de futebol, foi com quem a gente conversou aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Regis, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM e queria desejar aí toda a sorte e competência do mundo para a sequência do seu trabalho como observador e empresário de futebol. Obrigadão, Juan, pelo carinho aí, pelo espaço, e tamo junto aí. Que Deus abençoe sua vida, toda a sua família e todos os ouvintes aí da sua programação. Um grande abraço, meu amigo. E esse aí é Regis Danese, ele que agora, como empresário de futebol também, tem grande abertura no Cruzeiro, inclusive com um jogador na Seleção Brasileira Sub-15. Além de cantor, agora é empresário, esteve conversando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Bradesco Esportes.